de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E neste sábado da 31ª semana do Tempo Comum, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, é tirado do tratado sobre o benefício da morte de Santo Ambrósio, bispo, do século IV da nossa era cristã. E traz como título: Levemos sempre em nós a morte de Cristo. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Disse o apóstolo: para mim o mundo está crucificado e eu para o mundo, para que saibamos por fim que nesta vida há morte e boa morte. Exorta-nos a que levemos a morte de Jesus em nosso corpo. Pois quem tiver em si a morte de Jesus, precisa também ter em seu corpo a vida do Senhor Jesus. Atue, portanto, a morte em nós, para que também possa agir a vida. Vida excelente depois da morte, isto é, vida excelente depois da vitória, vida excelente terminado o combate. Nela, a lei da carne já não luta contra a lei do Espírito. Não há mais em nós peleja da morte contra o corpo, mas no corpo a vitória sobre a morte. E francamente não sei qual tem maior força, esta morte ou a vida. É claro que atendo à autoridade do apóstolo que diz: portanto a morte age em nós, mas a vida em nós. A morte de um só, a quanta gente faz crescer a vida. Por isso ensina a ser desejável esta morte aos que ainda estão na vida, para que refuja em nossos corpos a morte de Cristo, aquela ditosa pela qual se destrói o ser exterior, a fim de ser renovado o nosso homem interior. E se desfaça nossa habitação terrena, abrindo-se assim para nós a habitação celeste. Imita, portanto, a morte, que se separa da união com esta carne e desata os laços de que fala o Senhor mediante Isaías. Desata as cadeias iníquas, solta os laços das altercações violentas, deixa livres os oprimidos, rompe todo limite injusto. O Senhor aceitou sujeitar-se à morte para que a culpa desaparecesse. Mas para não ser de novo a morte o fim da natureza humana, foi-lhe dada a ressurreição dos mortos, para que pela morte se apagasse a culpa, pela ressurreição se perpetuasse a natureza. Por isso, a morte é a passagem de tudo. É preciso que passes continuamente, passagem da corrupção para a incorrupção, da condição mortal para a imortalidade, das perturbações para a tranquilidade.
Por isso não te assuste a palavra morte, mas os benefícios da boa passagem te alegrem. Pois, que é a morte, a não ser a sepultura dos vícios, o despertar das virtudes? Por isto, disse ele, morra minha alma nas almas dos justos. Quer dizer, seja consepultada para depor seus vícios, assumir a graça dos justos que trazem no corpo e na alma a morte de Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nós ouvimos um texto de Santo Ambrósio. Ouvimos um texto no dia de finados e hoje, neste sábado, mais uma vez, Santo Ambrósio vem nos falar da morte. Diz Santo Ambrósio, levemos sempre em nós a morte de Cristo. Nos exorta Santo Ambrósio para não perdermos de vista o benefício que a morte de Cristo nos trouxe. Ele morreu justamente para nos dar vida. A sua morte foi uma fonte inesgotável de vida que brotou para nós. Com isso, Santo Ambrósio nos chama também a imitarmos Cristo na morte. E já agora, imitar a morte. Evidentemente que não vamos tirar à força a nossa vida humana, terrena, mas podemos exercitar o morrer. Se aprendermos a morrer para as coisas desta terra, a morrer para os prazeres deste mundo, se aprendermos a gastar a nossa vida e morrer para as situações, ideologias, ideias, pensamentos deste mundo, sobretudo que não condizem com o Evangelho. Na verdade, morrer significa ir vivendo já uma parte do céu, ir vivendo já uma parte da eternidade. Não podemos ter ojeriza da morte, mesmo da morte física que nos chegará um dia. Mas devemos saber esperá-la, exercitando já o morrer para as coisas passageiras, para as coisas mundanas. E neste sábado, meu irmão, minha irmã, dia especial dedicado à memória de Maria no sábado, queremos rezar a Nossa Senhora, colocando nas mãos da Mãezinha do Céu nossos pedidos, preces e agradecimentos, certos de que ela conduz tudo isso a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um sábado abençoado, cheio de Deus. Que seja um dia realmente de preparação. Amanhã é dia do Senhor, é dia de todos os santos e deveremos celebrar de um modo solene o Senhor Jesus. Então hoje é tempo de preparar-se. Que seja um dia de bênçãos na sua vida. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.